nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Agradecer a Deus novamente pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais essa tarefa, mais esse aprendizado espiritual nosso. Agradecemos a toda a cúpula espiritual dessa casa que nos recebe, nos acolhe. E com a prece que Jesus nos deixou, vamos abrir os trabalhos de hoje. Pai nosso que estás no céu, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a família, que é o grande laboratório de Deus para que nós, espíritos em processo evolutivo, encarnados, possamos de alguma maneira despertar o amor. A gente fala de amor, né? Amor é uma energia poderosíssima. Em nossa linguagem a gente chama de amor, mas é uma energia que constrói, que restaura, que cura. Essa energia, ela movimenta o universo, todo o universo, todas essas pleiades de planetas e asteroides que andam pelo universo, essa lei da atração e repulsão, de alguma maneira, essa lei, essa energia que dá vida, que cria, que restaura. E nós, dentro da nossa linguagem simplista, nós chamamos de amor, que é a conexão entre nós espíritos. Essa conexão que faz com que as nossas vidas sejam melhores. E na família é que Deus nos permite resgatar esse amor. Por isso tantos conflitos, né? A gente tem na família muitos conflitos, muitas divergências. E o motivo é justamente esse, onde as forças que regem o universo, através da orientação de Deus, de Jesus, faz com que nós, dentro da família, tenhamos os nossos adversários, né? Aqueles que não são afins, que pensam diferente, que agem diferente, para que nós possamos aprender a respeitar, porque o amor, ele é muito simples. A gente fala de amor, poxa, mas é muito difícil amar como Jesus amou, né? É muito difícil a gente amar uma pessoa que nos agride, nos machuca, nos fere. Como é que eu posso amar? O amor, ele tem uma sequência. Eu queria tanto aprender a amar, como é que eu faço? É muito simples. O amor, ele vem, inicia-se através da educação. A educação, ela independe se a gente gosta ou não gosta da pessoa, da cortesia, bom dia, boa tarde, não importa se eu gosto, se eu concordo com essa pessoa. Para mim é importante eu demonstrar que eu sou uma pessoa educada. Então, através da cortesia, boa tarde, boa noite, mas ele não me responde, é problema dele, não é meu. Eu faço a minha parte, eu movo a minha energia de forma positiva, bom dia, boa tarde, boa noite, e com isso, dentro de mim, eu vou manipulando as emoções positivas, e ela vai se reproduzindo. Aí da cortesia, ela vem para o respeito, que é mais ou menos assim: eu não concordo com nada do que você fala, mas eu respeito a tua opinião. E hoje em dia está muito difícil esse tipo de atitude, né?
O nosso ego não permite. Quando alguém discorda do que eu falo, pronto, mexeu no meu ego. O que é isso? O que essa pessoa pensa que é para falar comigo desse jeito e discordado? Eu sou uma pessoa que tem um conhecimento, tenho 70 anos de idade, já vivi muito, já aprendi muito. Quem é essa criança, esse jovem para falar assim comigo? Eu não estou falando de desrespeito, estou falando de discordância. E a gente acaba de alguma maneira agredindo, ofendendo, porque mexeu com o nosso ego. E o respeito é isso, não concordo, mas respeito. E deixo com a pessoa as ideias dela, não trago comigo, porque se as ideias delas não me servem, eu tenho que deixar com elas. Muitas vezes a gente não faz isso, a gente não concorda, se aborrece e traz toxicidade com isso. Olha só, veja bem o que ela falou, olha que absurdo. Você não acha isso, que ela está errada? Não, eu não acho, não, pronto, você virou também um adversário. Porque eu começo a duvidar de mim mesmo, porque um dos problemas que nós temos, é de que quando a gente tem uma ideia, de alguma maneira, cristalizada em nossos pensamentos, aqueles que falam o contrário, eles começam a nos incomodar. Porque o meu ego fala assim para mim, mas vem cá, será que nós não estamos errados, não? E aí me incomoda, puxa vida, mas eu tanto tempo penso assim, será que eu estou errado? Não, não estou errado, e eu começo um conflito interior, e eu busco nas pessoas o aval, então eu quero que ela concorde comigo, mas ela não concorda, aí já aumenta ainda essa minha dor interior. E aí eu vou buscando 1, 2, 3, e quando eu começo a conflitar com as pessoas. E aí nesse processo, quando eu começo a me perder, eu começo de alguma maneira a criar neurismas para as pessoas, começo a criar ranço com as pessoas. E desse ranço, dependendo se eu convivo com ela, e eu não estou falando só de família, porque a família não é só consanguínea, a família, ela é espiritual. Talvez quantos de vocês que estão aqui não tenham sido da minha família um dia? Porque nada é por acaso, nada nesse universo, nada é por acaso. Nós estamos aqui hoje, não é por acaso. Nós já conversamos no mundo espiritual, em algum momento, dúvidas às vezes que vocês têm, pairaram na memória, e essa dúvida é manipulada pelo universo, e talvez até eu consiga de alguma maneira tocar as dúvidas de vocês. Então nós somos uma grande família universal, e nessa família universal, evidente, nós temos divergências, e nós precisamos, de alguma maneira, aparar essas arestas. Porque o grande clímax das nossas existências é fazer com que todos nós tenhamos uma conexão afetiva, para que o universo vibre positivamente. Quando alguma coisa está destoando, o que acontece? As forças que regem o universo, elas começam a manipular para que esses espíritos, eles se encontrem para desfazer essa desarmonia, seja dentro da família, seja dentro do trabalho, seja dentro da casa espírita. Nós vamos nos encontrar, ou reencontrar, para que nós possamos de alguma maneira amenizar esses conflitos. Quantas pessoas, às vezes, a gente tem uma ideia errada dessa pessoa, pela postura dela, pelo comportamento, e a gente tem uma ideia errada, e de repente, de alguma maneira, ocorre que a gente começa a ter uma afinidade, e aí a gente percebe, puxa vida, eu não gostava de você, mas você é uma pessoa bacana, eu tinha uma ideia errada de você. Isso é o universo, através dos nossos amigos espirituais, nossos protetores, guardiões, nossos familiares, que muitas vezes conspiram
conspiram em nosso favor. E acontece isso. Emmanuel já nos fala, se nós queremos ter alguém do nosso lado o tempo todo, fazer parte da minha vida constantemente, é só odiar ele, por incrível que pareça. Porque quando eu começo a amar aquela pessoa, não é que ela se afaste de mim, não, mas a necessidade de resgate físico começa a diminuir. Tanto é que os nossos protetores, os nossos guardiões, são os nossos familiares de um passado não muito longínquo. Então é na família que nós temos que compreender. Eu sei que é difícil, é muito difícil, né? Um atrito, né? Uma discussão, um marido, como eu costumo brincar, que o marido, uma verdadeira mala sem alça, sem rodinha, né? Que a mulher tem que empurrar, né? Aquele cara que senta vendo televisão, vendo o jogo, com a camisa de botão aberto, aquele barrigão, com o pé em cima da mesa. Aquela mulher não gosta com o pé em cima da mesa, né? Tem um jeito, o homem tem um jeito de amar diferente, né? Meio estranho. A mulher é mais afetiva, mais compreensiva, mais direta, mais carinhosa. O homem acha que porque trabalha, não deixa faltar nada em casa, ele acha que isso é demonstração de amor, que é demonstração de respeito. Eu falo isso como homem, né? A gente tem dentro de nós, somos espíritos que estamos transacionando nesse processo afetivo, até um dia nos ser possível conhecer a maternidade. Sim, porque nós conheceremos um dia a maternidade, o homem, que um dia, a maioria de nós ainda não conhecemos a maternidade, não passamos por esse processo afetivo, né, das mulheres. Estamos crescendo, estamos nos desintoxicando de sermos brutos em emoções, porque amamos totalmente diferente. E na família, a gente começa lapidando essas emoções, mas é tão difícil, né, gente? É muito difícil. Compreender um filho rebelde, uma esposa intolerante, a sogra que pega no pé o tempo todo, né? O cunhado que é folgado. Mas como a gente consegue tolerar essas pessoas? A partir do momento de a gente entender, que é muito difícil, entender que os nossos problemas nunca estão no outro. É difícil. Eu sei porque é difícil para mim. Todos aqueles que me incomodam, na realidade, a gente chama na psicanálise espelhamento. Eu me vejo no outro. Eu vejo no outro sentimentos e emoções que eu tenho em mim que eu não gosto. E eu tento escondê-la. Mas quando eu vejo no outro, o meu sentimento lá no fundo, nos porões do inconsciente, eu percebo que é algo em mim que eu não gosto. E aí eu digo assim: o nosso santo não bateu um com o outro, porque aquilo me incomoda, e aquela pessoa começa a ser um problema na minha vida. Toda vez que eu vejo ela, de alguma maneira eu tomo atitudes que não são construtivas para mim, não são saudáveis. Com certeza um dia nos encontraremos dentro do âmbito familiar, porque nós precisamos resgatar isso, precisamos aprender a compreender, aceitar e respeitar aquela pessoa como ela é, independente do modo como eu acho, ou da certeza que eu acho que eu tenho. Eu vou dar um exemplo para vocês, que vocês devem conhecer, porque está no livro Nosso Lar. A mãe de André Luiz, ela vivia num patamar mais elevado do que André. E ela sempre, depois que ele conseguiu se livrar do umbral, e ele começou, de alguma maneira,
ele começou a fazer o trabalho de desenvolvimento pessoal, que ele começou a tomar consciência, e que ele ficou preparado para receber sua mãe, porque ele a amava muito, e cada vez que havia aquilo, na hora que ela partia, que ela ia embora, ele sofria bastante, mas quando ele começou a aceitar essa transição, passado mais de um ano já, quando o André Luiz já estava na instituição, ela chega para ele e fala assim: André, eu tenho uma notícia para você. Você sabe que eu sei onde seu pai está, o papai está no umbral, e eu tenho ido visitá-lo, e ele não está bem, está obsediado pelas 2 amantes que ele tinha quando encarnado, e por problemas que houve, elas estão se vingando dele, e não deixam ele em paz. Então, eu vou ter que encarnar. Aí André ficou apavorado, falou: mãe, como assim é só encarnar? Só ter no mundo. Não, mas eu preciso encarnar e voltar a casar com seu pai, a voltar a ter uma família com ele. André ficou apavorado, tentou insistir, mas bom, não, já está decidido, já falei com os amigos espirituais, já está decidido, eu vou encarnar. Tá bom, mãe, fazer o quê? Não posso persuadir a senhora, né? Fazer o quê? Tudo bem, quem sou eu para dizer o contrário? Mas tem outro porém que eu gostaria de falar. As 2 amantes vão ser minha filha. Agora, vocês imaginem essa família, porque existe o véu do esquecimento. A mãe de André Luiz, quando encarnasse, mesmo sendo um espírito esclarecido, ela iria esquecer da sua promessa, concorda? As 2 amantes também esqueceriam, e o pai também. Então vamos fazer uma análise assim, uma síntese disso. A mãe de André Luiz, lá no fundo, ela teria uma desconfiança do marido, concorda? Um sentimento, ele podia ser o homem mais fiel do mundo, mas estava intrínseco nela um sentimento de insegurança com relação a ele. Ele teria um sentimento de vergonha e uma gratidão, provavelmente, né? A gente está fazendo uma avaliação, e uma gratidão, e se sentiria sempre inferior, como se tivesse um sentimento de culpa por aquilo que estava acontecendo. Cada atitude dela, uma atitude amorosa, compreensiva, ele se sentiria, não teria um sentimento de culpa, um negócio, algo que não tinha como explicar. Aí vamos analisar as 2 filhas. As 2 filhas teriam uma raiva imensa de quem? Da mãe, não é isso? E teriam as 2 ciúmes do pai, e as 2 brigariam pelo pai. A mãe era o quê? O que a mãe era? Na realidade, a mãe era uma adversária, era uma intrusa no relacionamento. Entende o que acontece conosco? Mas qual é a finalidade? A finalidade disso tudo é sempre amenizar os problemas, os nossos problemas. Mesmo que as filhas tenham todo esse conflito, todos esses atritos, a partir do momento que nós estamos vivendo e convivendo diariamente, se nós soubermos administrar tudo isso, a coisa vai diluindo. Não dá para você eliminar um problema numa encarnação só. É o que a gente às vezes quer fazer, né? A gente quer acabar todo o problema agora, não dá. Coisas que vêm acontecendo há décadas, séculos, não dá para você eliminar de uma hora para outra, mas eu posso trabalhar, posso amenizar. Através do quê?
Se eu não posso resolver o problema de um filho rebelde, um filho que caiu nas drogas, um marido alcoólatra, agressivo, bom, se agressivo, se vem com agressividade, a gente tem que se afastar. Né? A doutrina, ou assim, a determinação de Jesus é que haja respeito entre todos. Se houver agressão, então tem que se afastar, para que a coisa não piore. Mas digamos que seja um relacionamento que é suportável, mas ele é muito intolerante, muito mandão, é boa gente, ele até cuida da gente, mas ele tem que ser do jeito dele, da forma que ele é muito arrogante. Como é que eu tenho que fazer? Ensiná-lo a me respeitar. Não com agressividade, mas mostrando para a pessoa. De que forma? Eu, Newton Júnior, não sei. Porque cada um de nós temos a fórmula para resolver esse problema. Sabe por quê, gente? Porque a gente não cai de paraquedas na reencarnação. A gente não é jogado dentro da família. Existe um projeto reencarnatório que leva décadas e alguns até séculos fazendo um acordo na espiritualidade para que isso aconteça. Você é muito intolerante. Eu até reconheço que eu sou. Fora da carne, do corpo físico, que nós estamos sem sensações, fora do corpo físico, eu até percebo os meus erros. Mas quando entramos no corpo físico, que temos a famosa amnésia, e as nossas sensações, os nossos neurônios, os hormônios, começam a falar alto, toda aquela minha tendência que eu tinha, começa a vir à tona. Mas eu, como esposa, e nós concordamos como eu faria para administrar isso. E o marido, como faria, e o pai e a mãe para o filho. Nós sabemos, isso está em nós. Mas como é que eu faço, Newton Júnior, para lembrar tudo isso? O médico dos médicos, Jesus. Se eu não posso mudar alguém, e eu não posso mudar alguém, eu não consigo mudar ninguém, está aí Jesus. Porque Jesus é o nosso modelo e guia, Jesus é o governador planetário da Terra. Ele poderia fazer assim, e mudar tudo isso, não poderia? Na época dele, os apóstolos não entendiam como é que o Messias, o Rabi, que tinha poder de movimentar os céus, a natureza, curar pessoas, conversava com Deus, por que ele deixava acontecer tudo o que aconteceu na época, e por que ele deixou acontecer com ele o que aconteceu? Até hoje a gente não entende. Imagina aqueles espíritos ainda embrutecidos. Só um parênteses, eis do motivo do que, porque Judas o entregou, porque Judas não entregou, né? Só um parênteses aqui para a gente, Judas não o entregou por causa do dinheiro, não. Judas achava que se ele fosse preso, ele chamaria o exército de anjos e acabaria com todos os problemas. Tanto é que ele se suicidou, depois que viu da burrada que fez, apesar que aquilo aconteceria de qualquer jeito. Bom, voltando, então o que acontece? Cada um de nós somos um elo dentro da família. Nós temos que entender, e nós entendemos, e nós sabemos, só temos que relembrar qual é o meu significado dentro da família, qual é o meu projeto dentro da minha família.
É isso que eu tenho que descobrir. Não fazer o que mando, não dizer o que mando, não. Saber o que eu tenho que fazer. Por que aquela pessoa está comigo e por que eu estou com ela? Qual é a minha responsabilidade perante os entes queridos? E assim que a família é. A família é um grande laboratório de Deus, para que a gente possa resgatar os nossos compromissos. Primeiro conosco, viu, gente? Primeiro conosco. A pessoa mais importante no universo, para você, é você. Para você, é você. E é assim que funciona. Não é o outro. Não é papai, não é mamãe, não é o marido, não é a esposa, não é aquela mãe, mas eu tenho, o meu projeto, minha encarnação, ela é voltada para cuidar da minha mãe. Sim, cuidar como ferramenta, como ensinamento para mim. Mas a minha grande missão é comigo. Porque quando nós encarnamos, o nosso projeto principal é conosco. Porque quando o Newton Júnior encarnou, ele encarnou para quê? Para parar as arestas deles. Qual é a minha aresta? O que me prejudica como espírito? Sou orgulhoso, sou vaidoso, arrogante, sou intolerante. Então, nesse processo, eu encarno junto a um grupo de pessoas que vai me ensinar a me tornar uma pessoa melhor. E às vezes, ou na maioria das vezes, eu vou no mundo espiritual, eu prometo que eu não farei de novo o que eu fiz na outra encarnação. Eu vou ser mais tolerante, não vou ser tão orgulhoso, não vou ser tão arrogante. Aí, eu acho que vão me colocar numa família onde tem pessoas boas, maravilhosas, que vão me compreender. Ao contrário. Se eu falei que eu vou mudar, ser menos tolerante, arrogante e prepotente, eu vou estar no meio de pessoas arrogantes, prepotentes e orgulhosas, para eu ser testado. Isso aqui não é uma prova? Eu vou ser tolerante, então eu vou estar do lado de pessoas que são intolerantes, para me poder aprender, ou até provar que eu estou me esforçando para ser tolerante. Isso é só um exemplo, mas existe milhares, bilhões de situações, porque cada um de nós somos individual, com um projeto encarnatório intransferível. E é para isso que nós estamos na família. Para que a gente possamos nos tornar pessoas melhores. Primeiro, nós nos tornarmos pessoas melhores. E automaticamente passar isso para as pessoas. Porque o exemplo arrasta. O exemplo arrasta. Paulo de Tarso falou do amor na carta de Coríntios. E de uma forma, de uma adaptação, fazendo uma adaptação, ele disse o seguinte, para encerrar. Mesmo que eu saiba todas as línguas dos anjos e dos homens, mesmo que eu saiba todas as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei um bronze que ressoa, um sino que retine. Ainda que eu saiba todas as ciências, fale todas as línguas e tenha tamanho poder de fé, que eu mova as montanhas. Se não tiver amor, eu nada serei. Mesmo que eu partilhe todos os meus bens aos pobres e permita o meu corpo ser consumido em chamas, nenhum proveito eu levo disso se não houver amor. O amor é bondoso, é compreensível, é benevolente, respeitoso, jamais fere, jamais se magoa, tanto não magoa que nunca perdoa, porque não tem o que perdoar, simplesmente a amar. O amor jamais terá fim, as profecias sim, as línguas se calarão, a ciência tem o seu tempo,
Imperfeito é o nosso conhecimento, mas quando o amor chegar, perfeito se tornará. Quando eu era criança, eu brincava como criança, pensava como criança raciocinava, porque eu tinha amor no coração e via Deus. Me tornei homem, me despojei dos atributos de criança. Comecei a enxergar Deus através do espelho. Mas um dia eu verei face a face. Por enquanto conheço apenas uma parte, uma pequenina parte do nosso Criador. Mas, quando aprender a amar, o verei como por ele sou visto. Por enquanto, eu busco a felicidade, eu busco as minhas realizações, através da fé e da esperança. Mas eu só terei o dia que eu aprender a amar. Gente, muito obrigado, que Deus os abençoe, que essa luz chamada Jesus possa estar em seus corações e em seus lares. Muito obrigado. Pedindo a sua proteção para retorno aos nossos lares, que Nossa Senhora nos abençoe, ilumine nossos passos, e o nosso muito obrigado e ampara-nos hoje e sempre. Ave Maria, cheia de graça,